Olá, pessoal! Estamos aqui no nosso episódio mais do que especial do Elas por Elas, do nosso podcast. Estou aqui com essas 3 mulheres maravilhosas, advogadas, e agora eu vou pedir para que cada uma se apresente e diga qual é o seu nome e sua área de atuação. Olá, muito boa noite, me chamo Giovana Holanda, sou advogada trabalhista e contratualista, estou aqui finalizando o meu 6º ano da advocacia. Então já saí ali de jovem advogada e agora posso me considerar como uma advogada mais experiente. Boa noite, meu nome é Lanara Campos, tenho 10 anos de advocacia, comecei na advocacia trabalhista, continuo atuando, mas também advogo no direito público e eleitoral. Boa noite, eu sou a mais jovem aqui, me chamo Josefina Leopoldo, tenho 3 anos de advocacia, atuo nas áreas civil e previdenciário, mas me considero mais uma civilista de coração, amo realmente de paixão. Bom, são 3 mulheres maravilhosas, mulheres fortes, advogadas, guerreiras, só em sermos mulheres, né, gente? Estar na advocacia. Apresentação, cara. Obrigada. E sermos mulheres, uma vez eu vi uma frase que dizia isso. Como é que, perguntava assim para uma mulher, como é que você aguenta? Nós somos mulheres, querida, nós aguentamos sempre, não temos outra opção. E é isso mesmo, enfrentar a advocacia, os desafios da advocacia. E falar de desafios de advocacia, né, eu queria iniciar o nosso podcast justamente pedindo para que cada um de nós aqui relatasse um desafio, já que somos de áreas diferentes, né? E eu não falei da área que eu atuo, mas eu sou Larissa Nascimento, como já me apresentei, mas sou criminalista, então cada um aqui tem uma vivência diferente, uma experiência diferente, e eu acho maravilhoso esse momento para que a gente faça essa troca. E aí eu queria que cada um de vocês falasse assim, um desafio, principalmente no início de carreira, né? Que é como jovem advogado, com os desafios que nós encontramos. E aí queria pedir para a Giovana começar falando aí da tua experiência. Vamos lá. O começo da minha advocacia, imagina uma pessoa que pesava 45 quilos, era eu. Quando eu saí da faculdade, eu falei, meu Deus, como é que eu vou ter meus primeiros clientes? Como é que eles vão confiar numa pessoa que é desta finura? E aí eu acho que foi daí que eu comecei a me preocupar com a vestimenta. Eu falei, peraí, eu sou muito magrinha, eu passei na OAB com 20 anos, comecei a advogar com 21, eu tenho cara de muito nova, e eu preciso passar a credibilidade para as pessoas. Como é que eu vou fazer isso? E aí, o primeiro ponto que eu comecei a me conscientizar foi a questão da vestimenta. Então, eu andava muito mais arrumada do que eu ando hoje, que era para poder compensar essa cara de novinha. Eu lembro que um dos meus primeiros clientes foi um professor meu da faculdade, que tinha me indicado, e ele era dono de um colégio lá no centro, e era um problema de um terreno que ele tinha comprado e tudo, um valor bem alto. E aí eu falei, se eu conseguir convencer esse homem, quer dizer que eu tenho postura. E aí quando eu saí de lá, que ele falou, não, contrato fechado, me mande aí que eu vou assinar. Eu falei, pronto, então a vestimenta tá dando certo. Eu não sabia se era vestimenta, se era a forma de falar, mas eu comecei a entender que talvez o meu porte físico, né, ser pouquinha, ter cara de nova, poderia sim ser compensado com conhecimento. Sim. E aí eu falei, não, então agora eu vou mostrar para as pessoas que eu tenho conhecimento e é por aqui que eu vou começar. Então, o meu começo na advocacia realmente foi por aí. Sim, sim, maravilhoso. O meu já foi um pouco mais diferente. Eu entrei no curso de Direito querendo advogar, sempre quis. Eu fui uma criança que eu sempre fui aquela amiga que brigava pelo direito de todo mundo. Acontecia uma injustiça na escola, eu tava lá na frente, mas não pode, é proibido, isso não pode. Eu também, eu me identifico. Eu era assim, em casa, na escola, na rua, então todo mundo dizia assim, fulano brigou, chama a Lanara. Então, assim, ou eu ia pra defender os direitos, ou eu ia pra brigar junto. Então, eu sempre tava no meio dessas confusões. Mas, assim, quando você se forma, e aí você fica, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer, né? Então, assim, a minha família não é daqui, a minha mãe mas a família do meu pai é do Ceará. A gente não morou muito tempo aqui em Teresina, desde nova. Então, a gente não tinha raízes aqui em Teresina. Então, o meu início foi muito difícil. Eu tive muita sorte, porque quando eu fui uma aluna na escola, que eu era estudava muito, mas eu gostava muito de brincar. E quando eu entrei na faculdade, eu mudei o meu pensamento. Senão agora é pra valer. Então, como a Giovana falou da vestimenta, eu mudei minha vestimenta desde quando eu entrei na faculdade. Então, assim, eu me portava como uma pessoa que queria trabalhar na advocacia. Eu fazia conexões com os professores, eu discutia, eu queria escrever artigo. Então, assim, eu fui uma aluna na faculdade que eu me dediquei 100% ao curso de Direito, para quando eu me formasse, eu
eu construí essa ponte, entendeu? Então, assim, pra quem não tem um parente, uma pessoa que te direcione nesse caminho da advocacia, você tem que construir essa ponte sozinha. E a forma como eu achei de construir essa ponte foi no início da faculdade. Então, quando eu me formei, que me disseram assim, Lanara, vai pra UAB. Aí eu disse assim, vou fazer o curso de iniciação. Então, no curso de iniciação, eu fiz muitos amigos. Comecei a ter várias amizades. E a partir disso, eu disse assim, não, eu vou advogar. Enquanto minha família ficava, vai estudar para concurso, vai fazer concurso. Não, eu quero advogar. E aí, um nome que eu sempre digo, aquela história, quem me conhece sabe. Mas eu amo essa frase. Um nome que eu digo que foi primordial para o meu início na advocacia foi o Dr. Sigifroy. Foi uma pessoa que olhou pra mim e disse assim, aquela menina quer trabalhar, vou dar uma oportunidade pra ela. E hoje eu sou muito grata, pra quem eu puder eu falo o nome dele, porque a oportunidade dele me trouxe várias oportunidades. Ele me abriu uma janela e dessa janela eu consegui abrir outras portas. E hoje eu acho que assim, 10 anos depois, eu falo que eu ainda não tô onde eu queria estar. Mas eu cheguei em lugares que a Lanara de 10 anos nunca imaginou que chegaria. Então, tipo assim, foi um crescimento muito grande nesses 10 anos. E eu falo com o pessoal que trabalha comigo hoje, que tem jovem advogado, trabalha lá no escritório, terminou de se formar, eu digo assim, cara, agradece muito, porque a oportunidade que você tem hoje, recém-formado, eu demorei 10 anos para construir. Então, assim, eu falo muito isso para eles, para valorizar a oportunidade, valorizar o aprendizado, porque eu acho que é o que a gente leva da vida, né? O que o advogado o conhecimento dele. Sim. Não é o escritório, não é o computador, não é o token, não é o AB, é o conhecimento que ele tem, que ele leva para qualquer lugar que ele for. Exatamente, verdade. Bom, eu concordo com tudo que ela falou, assim, e pego até um gancho na questão do início de você ir para a OAB, se mostrar, né? Porque também quando eu comecei na advocacia, há 3 anos atrás, quando eu entrei no curso de Direito, na verdade, eu tenho outra formação. Sou formada em Contabilidade. Exerci por um tempo, mas não era muito aquilo. Gostava muito na área de Direito. Eu sempre sabia na área trabalhista. Mas aí me decepcionei um pouco com a Contabilidade. E aí, no meio do caminho, eu disse, vou fazer o curso que eu sempre quis, do meu coração. E aí, entrei para a faculdade, aí cursei, e sempre me dedicando, porque eu já o da contabilidade, quando você entra muito nova, você já entra mais, né, de brincadeirinha, aí não gosta muito do curso, mas depois, no direito, eu disse, não, é isso que eu quero, é aqui que eu vou ficar. E assim foi, me dediquei, tudo direitinho, como manda o figurino, fazia conexões com os professores, sempre tive, na questão de trabalho de classe, aquilo que você estava falando que não delega, a pessoa vai fazer, eu mesmo fazia. Eu disse, não, esse fulano aqui não vai fazer, eu não vou perder ponto por causa dele, eu vou fazer, e fazia. Quando eu recebi a carteirinha foi o momento mais, assim, feliz da minha vida, né? E também não tanto, mas assim, eu tenho uma tia que ela estava com uma causa trabalhista. E ela começou me mostrou, eu tenho outras primas que são advogadas, mas não advogam, não gosto de advogar. E aí ela me mostrando, eu disse, tia, dá para fazer isso, isso, isso. Aí falava lá para ela, comecei a montar. Ela disse, mas eu quero que você fique comigo. Não, falava de outra prima, ela fala, não, você vai fazer. Eu, tia, ainda não tenho minha carteira, eu vou fazer a prova. Era em setembro, eu vou fazer a prova. Mas você vai passar e vai fazer. Fiz, passei, foi a minha primeira causa de família, né, todo mundo, quem nunca. E quando montei, foi assim, acho que uns 3 dias para poder colocar tudo no PJE. Olha no YouTube, Deus, como é que eu coloco essa pesquisa? Como é que eu anexo isso? Aquele iniciozinho sofrido. Gente, como é que eu vou anexar esse documento? Como é que eu faço? E olhava e assistia vídeo várias vezes. Deu certo anexar tudo. Quando eu chego lá, quando foi na hora da audiência, quem vem falar, o juiz, um professor meu, Francílio Bibil. Veio o professor também. E aí, quando ele me viu, ele, Josefina, eu, professor. Eu sei que foi, mas foi assim, ela conseguiu o que ela queria, né? Deu certo, tudo direitinho. Não ganhei nada, só conhecimento. Mas, assim, é muito difícil realmente para o jovem advogado hoje em dia
e principalmente para mulheres advogadas, quando chegam na questão de se mostrar. Por quê? O advogado, ele é a imagem que ele representa uma imagem. Porque se você chegar, eu como lido com pessoas humildes na questão do previdenciário, se você chegar de qualquer jeito, eles já vão questionar, você é advogada? Então, eu sempre tive isso, minha mãe sempre me falou, você tem que se portar bem. Então, você tem que ter essa vestimenta. É a nossa ferramenta, além do conhecimento, é a ferramenta de trabalho que você passa para as outras pessoas. Sim. É a sua vestimenta, é o primeiro impacto que você causa. E, nesse sentido, você tem que estar sempre se atualizando. O conhecimento, ele é primordial, porque não adianta só uma boa casca, sem nenhum conteúdo para poder trabalhar, porque o nosso meio de trabalho é realmente o conhecimento. Sim. Não tem para ir para outro rumo, não adianta esses advogados hoje em dia de arrasta para cima, né? Tudo agora é arrasta para cima. Se você não tem o conhecimento, você para na primeira folha, não adianta, porque você vai ser... Todo advogado começa como generalista, Isso. mas ele sempre tem aquela área que ele tem mais afinidade. Ele tem mais afinidade. Eu não tenho tanta afinidade como criminal, diferente da Larissa, né? O trabalhista, eu já não achei que ia ser a minha área de atuação. Não gostei, né? Civil, para mim, sempre foi uma paixão. Tudo que é relacionado a direito civil, contrato, família... Ali, na hora que fala, chega meu olho brilha. Oh, meu Deus, que bom que existem advogados que sentem isso. É verdade. E é isso que eu acho maravilhoso, porque é justamente, toda vez que eu escuto pessoas falar das suas áreas, né, eu vejo, assim, o quanto realmente cada um tem seu lugar no mundo. Sabe? Porque tem coisas que não dá. Não dá pra gente fazer ou se meter a fazer coisas que não são... que a gente não tem a menor afinidade, entendeu? Porque, como você acabou de falar, não tenho muita afinidade com criminal, mas eu amo civil. Você fala nisso, pra mim, falou no civil, já me dá uma repulsa, dá um negócio. Porque eu acho que cada um tem seu lugar no mundo e é importante que se construa essa autoridade, aonde você se posiciona. Porque senão você vai ser mais do mesmo. Às vezes, dentro até da própria área, por exemplo, na área trabalhista, eu sou trabalhista. Pode ser que eu atue para a empresa, ela atue para o reclamante. E dentro da mesma área, nós temos nichos diferentes. Sim. E podemos construir nosso nome de forma totalmente diferente. Exatamente. No civil, nem se fala. Exatamente, o leque. Do primeiro período até o último. Exatamente. No criminal, acho no que criminal também. Eu, pelo menos... Tem o colarinho branco, tem o porta de cadeia, não sei como é, amiga, desculpa. Eu acho que tem todas as áreas também. Tem sim. Inclusive, eu venho passando por um processo de imigração diária, né? Porque eu iniciei atuando quase mais de 90% dos meus processos sempre na execução penal. Então, eu me especializei, fiz uma especialização em execução penal. Só que depois eu senti a necessidade de sair, de migrar. E sair dentro do criminal, mudar de área. Me especializar em um crime específico. Hoje eu quero migrar para o tribunal do júri, então eu estou falando de crimes contra a vida. Hoje eu tenho uma atuação maior em operações de organização criminosa. Então, assim, a gente acaba criando um novo nicho. E aí, porque são coisas muito específicas. O tribunal do júri é um rito totalmente diferente, por um exemplo, do restante da advocacia criminal. Então, cada crime tem sua peculiaridade. Hoje em dia, inclusive, hoje aqui em Teresina, as varas criminais, hoje elas são especializadas. Existe uma vara só de roubo, uma só de tráfico, uma só do júri, justamente porque cada um tem seu mundo. Cada área tem um mundo diferente. Não é porque eu sou criminalista que eu tenho total competência para trabalhar em todas as áreas. Obviamente, eu vou ter uma facilidade maior, claro, mas eu sempre vou precisar de um suporte de quem atua muito naquilo, por um exemplo. E você como... Agora vou dar uma de entrevistadora aqui. Você, como uma mulher criminalista, né, que atua principalmente no tribunal do júri, que nós sabemos que os promotores são muito agressivos, né, tem aquela situação toda com a mulher em si. Acredito que o preconceito, a misoginia que existe ali naquele meio, a mulher tem que ser 10 vezes mais. Tem que todas fazer. As áreas, em todas as áreas que a gente atua, tem esses problemas. A mulher em si, por nascer mulher, já passa por esse problema. Isso. Né? Mas eu acho que você também na área criminal tem esse, pelo que eu vejo,
é a área mais, assim... Mais Já passou por afetada. alguma marginalizada. coisa, assim? Sim, com certeza, sim. Já passei, sim. Eu passo todos os dias, na verdade, né? Porque assim, gente, quando você tá falando essa questão de a pessoa olha assim, é um advogado, né? Então, vamos lá. A profissão nos exige e nos dá um prestígio. Você dizer que é advogado, quando você fala, sou advogado, você já dá uma ajeitada assim na coluna. Porque você já tem um prestígio. Mas, antes de sermos advogados, somos mulheres. E essa característica feminina, por que eu preciso levantar isso? Porque para a sociedade, eu posso ser qualquer coisa. A objetificação feminina ainda vai prevalecer. Independente da área que você atue, ou da função que você tenha, do cargo que você ocupe, do concurso que você passe. Então, não interessa. Eu vou sempre ser vista como objeto. Então, assim, isso vai criar... Na minha área, eu sou do criminal. O criminal é uma área predominantemente masculina. Então, eu lido com colegas advogados homens, muitos. Hoje, a advocacia criminal feminina vem crescendo, mas ainda é predominantemente masculina. E eu lido com... também aquelas que entram... fazem e depois saem. Sai, né? isso, mas acontece muito que a gente fica assim, cadê fulaninha, que nunca mais apareceu, ou se aventurou assim por um tempo aí desiste, porque não é fácil. Então assim, aí eu vou pro sistema prisional, muito homem. Fora os clientes ainda, agentes de segurança pública, muito homem. Vou para o judiciário, muito homem. Então, assim, nós temos, a gente vive, nós criminalistas, a gente vive um assédio quase que diário. É o tempo todo tentando se esquivar dessas situações. E por ser mulher, nós não temos credibilidade. Porque o homem, se ele chegar, basta ele chegar num terno. Qualquer coisa que ele diga é verídico. E o cara vai contratar. Mas o cliente vai contratar. Mas eu sei que você se impõe. Não, com Quais certeza. são as dicas, então, que você pode dar para quem é advogado criminalista? Pronto. Para quem é mulher criminalista... Essas jovens advogadas como eu. Com pronto. 1 ano, 2 anos, 3 anos. A primeira coisa que eu digo é questão de posicionamento. Nós temos que ter posicionamento. Então, assim, comportamento com posicionamento. De você se posicionar como alguém que trabalha sério, que está ali sério, que você não ceda às intimidações, que não tenha medo. Primeira coisa, a gente tem que ser muito corajosa. Tem que ser muito corajosa. Eu tentei me aventurar no começo da carreira, no criminal. E eu lembro que eu recebi um processo, tinha ocorrido um roubo, e aí alguns bens ficaram bloqueados. Além do processo criminal, né, o rapaz foi preso e tudo, em flagrante, e aí tinha alguns bens bloqueados. E aí a gente foi lá na delegacia conversar com o delegado, já começa ali, da delegacia. A gente chega, se identifica, na hora que o delegado olha pra gente, ele já olha assim, sim, quem é que vai representar ele? Aí eu disse, sou eu. Aí ele disse assim, e você pelo menos é formada? Aí Desse eu disse, jeito. tá aqui minha carteira da OAB, se eu quiser conferir. Nossa. Aí ele disse, vixe, é valente. Ainda tem que Tenta escutar desmoralizar exatamente. advogada, né? O tempo todo. É todos os dias. Faz parte do nosso dia a dia, sabe? Isso influencia nas nossas características pessoais. Eu sempre falo para o pessoal que a gente tá sempre junto, né? Que a gente se vê muito e tal, todo mundo. Porque eu naturalmente, eu sou assim, sabe? Muito posicionada ou muito enérgica, até na minha forma de falar alto. Mas eu não tenho outra opção. Ou eu me adapto, ou eu. Ficar com a casca grossa. A seleção natural, né? Você tem que se adaptar ao meio, senão você não sobrevive a ele. Então, ou eu aumento o tom de voz, eu me posiciono de forma mais... ok, a gente tem que aprender a controlar aonde você vai aplicar essa energia, quando é realmente necessário. Às vezes a gente não sabe. A gente meio que perde a mão mesmo de fazer desnecessariamente, num lugar que não precisa. Mas é porque é bem cansativo também. É muito cansativo ser mulher nesse aspecto, assim, olhando por esse prisma, é muito cansativo. Todos os dias você tem que se reafirmar. Eu só sou contratada depois que eu mostro o meu trabalho. Tipo assim, eu só sou, na verdade, contratada não, eu só sou uma boa advogada e valorizada depois que eu mostro o resultado. Se eu não mostrar resultado, eu não sou uma boa advogada. Um homem, ele não precisa mostrar resultado.
Basta ele estar bem vestido e dizer qualquer coisa e o cliente vai acreditar. Eu não. Eu nada que eu falo tem credibilidade. É impressionante. E isso é muito cansativo. Isso é psicologicamente cansativo, mas é uma luta diária. Uma coisa que eu sempre falo, na verdade, é um ideal, que na minha opinião, de verdade, está muito distante. Porque a gente está falando aqui de elas por elas, de mulheres por mulheres que lutam, unidas pela lei, empoderadas pela vida. Mas eu fico me perguntando, realmente, até que ponto nós mulheres, e eu não estou falando de ninguém específico, estou falando de mim. Até que ponto nós mulheres, eu estou realmente disposta a enaltecer outra mulher? Até que ponto eu estou preparada ou eu estou madura para compreender que eu não tenho concorrência, que se eu enaltecer a minha amiga, que é a Giovana, alguém que a gente convive muito, que toda vez que eu dou um apoio para a Giovana ou que ela dá um apoio nos meus projetos, que quando ela faz um evento que eu vou lá e que eu vou lá para dizer para ela, amiga, eu estou aqui, que isso não é abrir concorrência, pelo contrário, eu acho que a gente cria uma força maior e a gente vem numa construção dessa, mas infelizmente é algo muito fechado. Nós temos esse convívio e a gente aprende a ser assim, o nosso convívio, porque a gente estabeleceu isso, criou esse vínculo de união, mas não é algo que a gente vê em todo lugar. As pessoas até se assustam às vezes, né, quando isso acontece. Eu vejo muito isso no dia a dia. Às vezes uma amiga vai fazer uma sustentação oral ou uma primeira audiência, algo nesse sentido, e a gente vai, manda uma mensagem, pô, boa sorte, ou a gente tá lá, né? E aí, às vezes, as pessoas acham que a gente enxergam de outras pessoas, enxergam de outra forma. Ah, tá babando, ou tá puxando o saco. E às vezes não é, a gente só quer ser, como eu falei, eu precisei construir a minha ponte, mas eu quero que a minha ponte sirva para outras pessoas. Exatamente, não é porque eu passei por dificuldades, eu falo isso até para meus alunos. Eu quero que eles tenham acesso a coisas que eu não tive quando eu já era aluna. Eu disse, gente, você tem noção que eu tenho 5 anos de advocacia, vocês estão no 2º período e estão tendo acesso à mesma informação que eu, aprendendo junto comigo? Eu acho muito gratificante quando a gente olha uma mulher que está numa posição que você fala assim, cara, que legal. Sim. Como isso aqui vai influenciar outras pessoas. E eu não digo isso só no meio das advogadas, mas quando eu vou numa dentista, quando eu vou numa médica, eu falo, é isso aqui que a gente precisa. Nós estarmos em posições que nós devemos estar, que nós escolhemos estar. Exatamente. Eu acho que quando a gente enaltece a mulher na advocacia e em outras áreas, nós estamos nos enaltecendo. Sim, com certeza. É muito o pessoal, né? Porque a mulher em si, ela foi educada para ser rival da outra. Exatamente. Né? Ela teve essa educação pelo homem, né? Foi essa educação porque o homem sempre foi cheio de privilégios. E quem tem privilégio não quer perdê-lo. Não quer perdê-lo. Por isso que existe o machismo até hoje. E mulheres que se deixam levar por isso. Talvez elas nem entendam. O olhar dela de machista em relação a colega, talvez seja o olhar do marido, do pai, do irmão. Sim, muitas vezes sim, você consegue identificar. E ela transmite aquele olhar, mas dentro dela, talvez ela pense, por que eu estou fazendo isso com a minha colega? Sim. Porque quando eu digo assim, eu vou olhar a Larissa num tribunal do júri, eu disse, eita, você foi ótima, né? Por que não fazer isso, né? Por que não? Uma sustentação oral trabalhista ou lá, e você olha... E aí a outra pessoa vai dizer assim, começa também do homem. Será que... E está aqui por quê? Será que é algum advogado, é do mesmo escritório? Não, aquele olhar que o outro tem duvidando é um olhar dele. É ele que talvez, se fosse fazer isso com um colega ou com uma colega, ele faria por esse motivo, né? Sim. A gente não pode se deixar levar pelo olhar do outro em relação a gente ou às nossas amizades. Sim, né? E é por isso que antes de levantar qualquer questão ou qualquer movimento em relação à coletividade feminina, eu acho que a gente tem que olhar para dentro primeiro. A gente tem que olhar se nós estamos realmente dispostas a fazer isso. Porque a partir do momento que a gente desconstrói... É um trabalho diário. Aí você inicia uma desconstrução. Às vezes é uma fala que você fala, eita, não devia ter falado isso. E quando você tem essa consciência, é porque a chave tá virando. Exatamente. Aí você tá pronta... né? Isso. Aí você tá pronta para estar lá no coletivo. Para no dia a dia, além de enaltecer, ter a visão também, porque a gente que é mulher, a gente tem 1001 funções, né? E aí, às vezes, a gente está tão na correria que a gente não vê que uma colega de trabalho tá com algum problema,
tá passando por alguma dificuldade. E às vezes a gente Isso. pode até ajudar, Sim. estender a mão. Às vezes a pessoa quer ser só ouvida, né? E aí, assim, eu tento no dia a dia, sempre que qualquer lugar que eu vou, com frequência, eu digo bom dia, como é que tá? E tudo, puxo um assunto, elogio uma roupa, pra poder a gente ver também que no mundo que a gente vive hoje, não é só... Não diminuindo, mas não é só o preconceito com a mulher no trabalho, mas é na vida do dia a dia. Em todo lugar, em todo lugar. Em todo lugar. É porque muito Desde difícil. você usar É. um short curto para ir no supermercado, Isso. até você ir à praia e quer fazer um topless. Chega um guarda e te prende. O cara anda sem camisa, não tem problema. Porque isso já foi uma construção. Já foi uma construção, exatamente. Mas isso de roupa é engraçado. Às vezes eu deixo de usar uma roupa que eu falo, se meu cliente me vê deste jeito aqui, ele não vai me contratar. Então, às vezes, não vou botar um short, não, vou botar uma calça. O tempo todo E a gente tá acaba se policiando, né? É. De forma que... Não, a gente não vou pedir relaxa. isso. Não, a gente não relaxa, porque o tempo todo você fica pensando. É uma nossa, carga mental se alguém muito me- grande. É, muito grande. e se alguém me ver assim, meu Deus, como é que vai ser? Porque a primeira coisa que a pessoa vai fazer é o quê? Nós somos advogadas. Mas eu sou Larissa, eu sou mãe. E aí, eu no dia, tranquilo, ir no supermercado com a minha filha, eu tiver de chinelo e de um short e uma blusinha de alça, eu vou ouvir assim, doutora... É como se a gente não tivesse vida. O tempo todo a gente tem que estar vestida de advogada e 24 horas Isso é por dia. engraçado, porque essa fala do short, o meu pai ele falou isso pra mim, assim que eu me formei, e aí um dia eu ia sair pra uma festa, sábado à noite, aí ele me olhou e disse assim, minha filha, você vai sair com um short desse tamanho? Aí eu disse, o que tem, pai? Ele nunca foi ciumento, eu estranhei. Ele disse, agora você é advogado, você não pode sair assim. Aí eu olhei pra ele, eu sempre brincava muito com ele. Aí eu disse, pai, mas eu sou advogada de 8 às 18. Do horário fora do trabalho, eu sou só eu. Então, assim, eu tô no meu horário de lazer. Nada mais justo que você faça o que você quer, se viste da forma como quer. E dê continuidade ao seu trabalho. Isso daí não era pra desmerecer, apesar de que a gente sabe que acaba desmerecendo o trabalho de muitas pessoas, né? A gente vê, eu visualizo isso diariamente. A gente vai ao fórum, vai ao tribunal e a gente vê outras advogadas criticando o vestimento de outras advogadas, né? Sim. E aí, assim, às vezes eu tenho vontade de falar, mas eu acho que a gente tá caminhando para essa melhora, né? Sim. Eu já vejo uma luz no fim do E túnel. Lenara, essa questão também da vestimenta, de se portar, também pesa muito pro professor, né? Sim, com certeza. Professor, Depois você- que eu comecei a dar aula, eu tive que me policiar ainda mais. Porque agora eu encontro aluno em todo canto. Brota de qualquer lugar, gente. E eles é o tempo todo. É Instagram, né? Aí tem coisas que eu posto só pros meus melhores amigos. E eu, no restante, só Porque eles profissional. Eu vigiam, sendo lá né? bem advogada, lá, normal. Aí eu falando lá, tal, tenho as minhas brincadeiras em relação à advocacia e tal, com o pessoal da advocacia criminal. Mas fora isso, eu não tenho como. Porque é muito frágil. É muito frágil a admiração para com uma mulher. Qualquer coisa trinca. Qualquer coisa trinca. E é praticamente irreversível depois que isso acontece. Quantas mulheres a gente conhece que aconteceu uma coisa e e que manchou. simplesmente manchou pro resto da vida. Entendeu? Então, por isso que eu falo que essa mudança tem que ser individual. Porque a gente mesmo faz o nosso comentário, a gente faz a nossa a gente tem as nossas percepções machistas, são coisas que estão dentro de nós, porque é estrutural, mas não é porque é estrutural que precisa ser perpétuo. E passado para as outras gerações. Já vai ter coisa que tu não vai passar para tua filha Sim. e para ela vai ser Tranquilo, com entendeu? certeza. E minha filha já tem uma visão de mundo que eu não fui preparada para ter. Eu construí, eu sempre fui a menina militante também. Brigando pelas coisas que eu acreditava, desde nova, desde cedo. Eu fui criada nesse contexto de gente que se importa com os outros e que é bem militante e tal. dos outros. Isso. Então, assim, eu fui criada nisso, não tinha como ser diferente. E eu descobri que o mundo era diferente do que eu vivia olhando pro lado. Então é isso. Acho que eu queria fazer, inclusive assim, pra gente finalizar, queria fazer um convite a todo mundo, a nós aqui, a todas nós, e a todo mundo que escuta a gente no podcast, que tá nos vendo, que nós possamos olhar para o lado. Às vezes, só tem alguém que tá aqui, do teu lado, e que só precisa ser visto. E outro ponto, da gente não querer ser homem.
A gente querer Sim, ser mulher. Exatamente, com os nossos espaços, nossos lugares. 2 sócios homens e eu falo, eu não quero ser homem. Eu tenho características que vocês não têm. Sim. Então eu consigo resolver problemas que vocês, dentro da limitação de vocês, também não conseguem. Então é usar as características que a gente tem, que são muitas. Ao nosso favor. Sim. Então não é querer se comparar, é querer ser Sim. mulher. Exatamente. E o entendimento de que se essa meninada que está aí, essa garotada toda chegando, de que nós estamos aqui, tiveram outras por trás, não iniciou agora. Tudo se começa lá do início. Muitas mulheres tiveram que abrir caminho, muitas mulheres tiveram muita que gente morrer. veio antes da gente. Muita gente veio antes da gente e o voto é muito recente. Nós podemos fazer faculdade, é muito recente. Podemos estar aqui Estar só, aqui falando, só mulheres só falando debatendo tranquilamente recente. sobre. Então, não esqueçam a história está aí, a história das mulheres, mulheres fortes, mulheres guerreiras, e tudo se inicia no individual, que passa para o coletivo. Então, esses movimentos coletivos, eles são bons, né? Sim. Mas, para a gente estar no movimento coletivo, a gente tem que primeiro olhar para dentro da gente e saber que ninguém é igual, vai ter dificuldades, né? Porque cada cabeça é diferente. Mas é muito importante os movimentos coletivos, movimentos como esse agora, Elas por Elas. Sim, com certeza. Então, É de fortalecimento. De fortalecimento. E para a gente também conseguir deixar uma advocacia melhor para a próxima Sim, geração, com né? certeza. A doutora falou, vieram outras advogadas, né? E eu queria citar 2 que marcaram o meu início de carreira, que foram a doutora Georgia Nunes, né? Ela foi, assim, era minha inspiração quando eu me formei, né? E a doutora Nayara Moraes, que foi uma grande inspiração para mim desde a faculdade. Eu conheci a Nayara, minha turma, foi a primeira turma que ela deu aula. Então, assim, a Nayara eu a acompanho e ela me acompanha desde essa época. Então, que a gente consiga ser para a próxima geração que essas grandes advogadas foram para mim também. Sim, e eu espero que a gente importante. consiga chegar nesse Eu ponto. também vou falar de uma professora que eu amo, que é a professora Rossana Diniz. Ah, psicanalista. Rossana, incrível. Desde o primeiro período que eu tive a primeira aula com ela, eu disse... Essa mulher é isso. incrível, é verdade. Conheço a Rossana e tenho isso. admiração por ela também. Rossana, Cristiane, a Adá. A minha área maravilhosa. trabalhista eu escolhi por causa Nossa, dela. mas- Então, olha como as mulheres impactam a Sim, nossa impactam vida, né? sim, impactam sim. E é isso, gente, que nós possamos olhar mais para nós, mulheres, olhar para o nosso lado. Tem mulheres fortes, incríveis, e às vezes nós ocupamos lugares que a gente tem condição total de abrir portas para essas mulheres que estão esperando também essa dar a mão oportunidade. e falar, "Vem Isso, comigo." segurar na mão e vem comigo, Tem ensinar e que a gente tem espaço possa pra fazer todas. isso. Tem Exatamente. espaço para todas. É E muito grande. quero dizer que foi um prazer gigante que estar aqui com maravilhoso. vocês. São Foi mulheres nossa. maravilhosas, inspiradoras, pessoas que eu tenho uma satisfação de estar nessa caminhada da advocacia. Alguns já conhecem, a Giovana já conheço já há um tempo, e é uma pessoa que eu admiro muito, ela sabe disso. Vocês são pessoas que chegaram agora na minha vida, mas que eu também já tenho admiração, e eu estou muito feliz de ter vivenciado esse momento com vocês. E é isso, gente, nós vamos finalizar aqui o nosso podcast de muito ensinamento e de muita sororidade, empatia e de união feminina. Esse foi o nosso Elas por Elas, edição especial de podcast.